Homilia diária. Olá, minha família de oração, salve e paz e que Deus te abençoe. Eu me chamo Giovanni Medeiros e vamos agora meditar a liturgia de hoje. Antes, uma pequena oração. Ó Espírito Santo, fonte de santidade, eu quero santificar o meu dia e consagrar os meus afazeres. Que tudo o que eu faça hoje seja para a glória de Deus e para a minha santificação. Auxilie-me na busca da perfeição e da aproximação de vós. O vosso Espírito mova o meu coração para só pensar o que constrói. Afastai de mim todas as malícias e tentações, para que eu possa mais fielmente ser templo vosso e assim alcançar a graça da santidade. Vinde, Espírito de santidade. Vinde, Espírito de santidade. Da 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 29, que diz: adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Repito, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. A primeira leitura de hoje de Atos dos Apóstolos acontece o conflito, um conflito que levou ao Concílio de Jerusalém, julgado no nosso ponto de vista, pode parecer-nos infantil, mas, observando a partir do contexto que o provocou, revela-se mais sério e podemos compreender melhor a angústia dos irmãos de Jerusalém. Esta narração do livro de Atos, capítulo 15, é o eixo à volta do qual gira toda a obra de Lucas. O Concílio de Jerusalém resolveu ou lançou as bases para a revolução. Exatamente, ocorreu a resolução do maior problema e da crise que se afetava a igreja, pois afirmou a liberdade do evangelho, salvando ao mesmo tempo a unidade da mesma igreja. As questões várias entre os judeus cristãos, que valor tinha o Antigo Testamento, particularmente a lei, em relação ao novo povo de Deus, a continuidade do plano de Deus, supondo a novidade radical do cristianismo. Mas, do ponto de vista dos etnos cristãos, também havia questões. Para ser cristão, havia que aceitar a lei judaica. O caminho que leva ao cristianismo terá necessariamente de passar pelo judaísmo? Quem quer se tornar-se cristão terá de tornar-se anti-judeu? É preciso, sim, aceitar o rito da circuncisão e outros pormenores legais? Se o cristianismo queria ser universal, ele não podia impor práticas específicas de um determinado povo. Estas e outras questões exigiam a reflexão aprofundada da igreja. Por isso, os apóstolos e os anciãos reuniram-se para examinarem esta questão. No Evangelho de hoje de João, nós temos a palavra-chave deste texto. É claramente permanecer. Repito, permanecer. Permanecer até pelas vezes que é repetida. O discurso de adeus de Jesus centra-se agora na sua relação com seus apóstolos e sobre a comunhão real e profunda que há entre ele e os que acreditam nele. Enquanto o capítulo 14 de João se caracteriza pelo imperativo de acreditar em Jesus, agora caracteriza-se pela exigência de permanecer nele. Encontramos esta mesma imagem de permanecer a propósito da Eucaristia, capítulo 6, versículo 56. Este permanecer deve, portanto, entender-se em conexão com a Eucaristia. Jesus está para enfrentar a morte, mas continuar a ser para os seus fonte de vida e também de santidade. Unidos a Ele, podem muito frutos. Ao contrário de Israel, videira, infecunda e resistente aos cuidados de Deus, está lá em Isaías capítulo 5. Jesus, sim, ele é a videira verdadeira que produz frutos e corresponde aos cuidados do Pai. Com esta imagem, Jesus ele quer explicar, ele quer surpreender a união vital que oferece aos que nele acreditam.
os compromissos que essa união implica e também as suas expectativas de Deus sobre ela. Jesus é o primogênito da nova humanidade em virtude do sacrifício redentor oferecido lá na cruz. Ele é a cepa santa, de onde brota a seiva que dá vida às varas que nelas produz frutos. Quem permanecer unido a ele vive e pode dar frutos. Quem produzir frutos será purificado para produzir ainda mais e mais. Essa purificação é realizada pela palavra acolhida no coração. Meditação. As duas leituras que hoje escutamos têm uma ligação entre elas que, à primeira vista, parece não existir. O Evangelho apresenta-nos a alegoria da videira, que nos introduz num clima de profunda intimidade. Permanecei em mim e eu permaneço em vós. A primeira leitura fala de exigências legais. Paulo, Barnabé chegaram a Jerusalém, contam as maravilhas operadas por Deus entre os pagãos, e alguns, do partido dos fariseus, insistem muito que é preciso circuncidar os pagãos e impor-lhes a observância da lei de Moisés. Qual é, então, a ligação entre as duas leituras? O Evangelho leva-nos a compreendê-la quando recorda as palavras de Jesus. Tal como o ramo não pode dar frutos por si mesmo, mas só permanecendo na videira, assim também acontecerá convosco, se não permanecerdes em mim. Sem Jesus, nada se pode fazer. Apenas Ele, só Ele, é o fundamento da nossa vida. E nós não podemos, e nós não temos nem sequer o direito de procurar outro fundamento para ela, ou nem sequer acrescentar a Cristo outra realidade que não seja Ele. Era o que pretendiam fazer os cristãos vindo do judaísmo. Eles não percebiam que, tendo aderido a Cristo, deviam abandonar as antigas perspectivas, porque não há dois fundamentos, nem duas fontes de vida, mas uma só, que é Cristo. É nele que nós havemos de pôr toda a nossa fé e toda a nossa confiança. O batismo que nos une a Cristo, como varas a cepa, é quando basta. De Cristo recebemos a seiva divina, que é o Espírito Santo, que nos dá a vida e produz em mim, em você, em nós os seus frutos, a começar pela caridade. As nossas constituições citam a alegoria da videira para falar da união a Cristo, que é o princípio e o centro da nossa vida. O nosso caminho de santidade, tal como nós temos que sempre ter em visão, pois a vara não pode dar fruto por si mesma, se não permanecer na cepa. Permanecei em mim, João 15:4. O que indica os meios para tornar frutuosa a nossa vida de varas é permanecer na escuta da palavra e também na partilha do pão. Acrescenta o amor e o serviço aos nossos irmãozinhos, especialmente os mais fracos. Fala da contemplação do lado aberto e da coração transpassado. São os lugares para vivermos e crescermos na união a Cristo, para que Ele habite cada vez mais intimamente pela fé nos nossos corações, de sorte que, enraizados e também fundados no amor, nós possamos compreender e a largura e também o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer, enfim, o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para sermos repletos da plenitude de Deus. Efésios capítulo 3, versículo de 17 a 19. Oração. Senhor Jesus, a união contigo é de fato o princípio e o centro da minha vida. Contigo estou vivo, sem ti estou morto. Contigo envolve-me o rio imortal da vida divina, que me leva ao oceano divino, e sem limites nós podemos jamais se põe o sol. Contigo sou tudo, sem ti eu sou nada, ó Pai. Dou-te graças, Senhor, porque viestes ligar-me ao Pai, fonte de vida perene.
liga-me fortemente a ti, para que não me torne uma vara separada, uma vara sem fruto. Faze-me compreender que a união contigo é o caminho para a santidade e ajuda-me a vivê-la e aprofundá-la na escuta da palavra, na celebração da Eucaristia, no amor aos irmãos e na contemplação do teu lado aberto e do teu coração transpassado. E que a união contigo permita ao teu Espírito produzir em mim todos os seus frutos, particularmente um ardente amor ao Pai e um generoso amor aos irmãos. Amém. Contemplação. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Jesus passa junto das vinhas que eram podadas naquela estação. Ele vê os ramos vivos carregados de botões e os ramos cortados caídos por terra. É um belo tema para uma parábola. Eu sou sim a videira verdadeira, diz, a videira cheia de seiva e de vida. Pensava no seu sangue, semelhante ao vinho da vinha, que ia muito em breve correr sobre a prensa da agonia. O meu Pai, diz, é o agricultor que cultiva com amor a videira e os ramos. Os frutos que o agricultor celeste espera da sua vinha são aqueles que a alma leva unida a Jesus Cristo, como os ramos estão unidos à cepa. A alma cristã está enxertada em Jesus Cristo, regenerada por Ele e elevada até esta perfeição que faz dos seus atos outros tantos frutos divinos. Frutos de humildade, de paz, de modéstia, de piedade, de pureza e de zelo, de silêncio, de recolhimento, de sacrifício, de morte para si mesmo, frutos de vida interior e de união constante. A vinha vulgar da nossa natureza humana não produz nada de tudo isto. São necessários o enxerto e a seiva divina. Repito, são necessários o enxerto e a seiva divina. Permanecei em mim, permanecemos agarrados à videira. O agricultor, ele corta da videira os ramos mortos e aqueles que não dão frutos. Ele limpa as varas que dão frutos para que produzam ainda mais. É assim que fará o Pai Celeste, diz-nos nosso Senhor. Todo ramo que não der fruto em mim, corta-lo, atirá-lo para longe de mim, será privado da seiva e a graça e cairá da morte espiritual. Mas os que prometem fruto, podá-los, purificá-los através de alguma prova, e curarei as suas feridas, eu curarei as suas inclinações depravadas, para que deem ainda muito frutos. Quanto a vós, dizia ainda o nosso Senhor, estáis todos podados, estáis todos purificados pelas instruções que vos dei, mas para que esta purificação se conserve e se complete, para que a vossa fecundidade em obras de salvação se desenvolva, uni-vos sempre mais intimamente a mim. Sejam íntimos de mim, permanecei em mim e eu, por minha parte, permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na vinha, se não está aderente à cepa, donde tira a seiva vivificante, assim não podeis produzir nada, nadinha, se não permanecerdes em mim. Irmão e irmã, hoje vamos repetir frequentemente e viver a palavra que está lá em João 15:4, que diz: permanecei em mim. Repito, permanecei em mim. Que o vento sopre suave sobre a vida de todos nós, trazendo a cada dia o aroma da paz. Que o fogo aqueça os nossos corações, deixando-nos cheios de ternura. Que a palavra que sai de nossos lábios e as que visitarem os nossos ouvidos levem e tragam o som de uma bênção. Que os próximos dias, sejam eles ensolarados ou até mesmo nubrados, permitam a passagem dos raios da luz divina em nossa vida. E que nós, iluminados e aquecidos pelo sol da justiça,
sigamos por caminhos de retidão, que nossos passos sejam de fé, os nossos gestos sejam de paz, as nossas relações sejam de solidariedade e as nossas palavras sejam de amor. Amém, Senhor. Amém. E meu amado e minha amada, nunca, jamais se esqueça. Deus ama muito, 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 muitíssimo você.